E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. E eu quero começar esse vídeo falando sobre City e Liverpool. Os dois times da Premier League estão disputando o título nessa temporada e nos últimos dias seus técnicos trocaram provocações. Após a goleada em cima do Newcastle no último domingo, Guardiola falou o seguinte em entrevista à beIN Sports: as pessoas querem que o Liverpool ganhe a Premier League mais do que nós, porque eles têm uma história incrível nas competições europeias, mas não na Premier League, já que eles venceram uma em 30 anos. Então Klopp foi questionado sobre essa fala de Guardiola e o alemão respondeu assim: aqui em Liverpool há muitas pessoas que querem que nós ganhemos a liga, mas mesmo aqui são somente 50%, já que a outra metade torce pro Everton. Não sei como está o Pep depois de ser eliminado da Liga dos Campeões. O Liverpool chegou na final e eu não tenho ideia se o país está nos apoiando. Faltam apenas 3 rodadas para o fim da Premier League e hoje em dia o City lidera com 3 pontos a mais em relação ao Liverpool. Hoje os Reds visitam o Aston Villa e amanhã o City visita o Wolverhampton. Eu quero saber na sua opinião quem será o grande campeão dessa Premier League. Comenta aí, tá? Nessa entrevista o técnico Klopp também falou, meio que se desculpou, né, pelas palavras que ele falou depois do jogo contra o Tottenham, criticando bastante o estilo de jogo do Antonio Conte e da equipe dos Spurs. Ele falou que se fosse hoje em dia, ele não teria falado aquilo, que ele falou realmente de cabeça quente. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa legal. Jorge Jesus quer treinar na seleção do Brasil, Cavani no Corinthians, vou te contar essa história. Felipe Coutinho pode ser vendido para a equipe do Aston Villa por metade do preço. Haaland já passou pelos exames médicos do Manchester City. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Tite vai deixar a seleção brasileira depois da Copa do Mundo e tem muita gente que queria que Jorge Jesus fosse o seu substituto. Ontem o português participou do programa Bem Amigos e lá foi questionado sobre isso. Isso é irrecusável para qualquer técnico, muito mais para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Não há nenhum treinador no mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção brasileira, muito menos eu. Seria um orgulho muito grande e um marco histórico na minha carreira. Treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E os jogadores brasileiros, eu volto a falar, são os melhores do mundo, não somente em quantidade, mas também em qualidade. Ontem o craque Neto pediu para que o Corinthians rescinda o contrato de Roger Guedes. Neto citou a partida do último domingo, onde o atacante ignorou o técnico Vitor Pereira, que estava abraçando os jogadores no pós-jogo. O atacante nem sequer olhou para a cara do português. Rescinde o contrato dele, manda embora. O que esse cara fez no jogo, não olha na cara do Vitor Pereira. Você tem que ter respeito pelo cara, fica um clima muito chato. Vem Roger Guedes, que ganha R$1,5 milhão por mês e não é ídolo no Corinthians, e trata o técnico como se fosse ninguém. O Vitor Pereira é muito mais homem que Roger Guedes, foi o que falou o craque Neto. O apresentador ainda falou que se Roger não for embora, isso vai acabar contagiando todo o resto do elenco. O Neto basicamente depois de tudo falou que Duílio tem que ter uma reunião com Roger Guedes e colocar o atacante no lugar dele, ou então excluir o Roger Guedes da equipe, tá? Na próxima janela, caso chegue com uma proposta pelo jogador, é bem provável que ele e o Corinthians aceitem aí para poder desfazer essa parceria, né? Eu quero saber o que é que você achou dessa atitude do Roger Guedes em relação a Vitor Pereira. Comenta aí. Semana passada eu contei pra vocês que a Conmebol estudava punições mais graves aos casos de racismo, e agora a entidade oficializou essas mudanças no seu código disciplinar. A multa mínima então passa dos atuais $30 mil para 100 mil, e esse valor pode aumentar dependendo da gravidade ou em caso de reincidência. Jogadores e dirigentes, se fizerem algo racista, irão pegar no mínimo 5 jogos de suspensão. E para finalizar, os clubes ainda podem ser punidos com jogos com portões fechados. Ontem o central da bola soltou a bomba que o Corinthians estaria negociando novamente com Cavani. Corinthians abre oficialmente negociações pelo atacante uruguaio Edinson Cavani, do Manchester. O alvinegro paulista tenta seduzir o jogador através do contato de Vitor Pereira, fator Libertadores, e principalmente ofertando um salário de R$1,8 milhão por mês. Jorge Nicola então informou depois que conversou com o dirigente do Corinthians, que afirmou que essa notícia não é verdade e que eles não têm nada a ver com Cavani. Essa notícia do Cavani aí no Corinthians, por toda essa grana, tava um pouquinho estranha, né? Principalmente porque o Timão levou um baita calote da Taunsa, que era pra arcar aí o salário de Paulinho, que também ganha muita grana, né? Tudo indica realmente que Cavani deve parar na La Liga, e hoje em dia tem Atlético de Madrid e Real Sociedad como interessados.
Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo com vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Erling Haaland é o mais novo reforço do City e isso já deve ser anunciado nessa semana. Ontem o jogador aproveitou a sua folga no Borussia para fazer os exames médicos do City, onde já foi aprovado e inclusive ontem mesmo já estava de volta à Alemanha. De acordo com Fabrício Romano, seu salário no time inglês não passará os números de Kevin De Bruyne, para não causar desconforto, então Haaland terá um salário que gira em torno de 375 mil libras por semana. Seu contrato será até junho de 2027 e o City vai ativar a cláusula rescisória junto ao Borussia. Assim que o dinheiro cair na conta do time alemão, a saída de Erling Haaland já será anunciada e também a chegada de Karim Adeyemi. Haaland quer ser anunciado nessa semana, pois a sua ideia é ter uma bela despedida no estádio no último jogo da temporada, que é no sábado contra o Bochum. O Haaland quer mostrar que realmente está agradecido à torcida e ao Borussia por todo esse tempo que ele passou lá, então ele quer uma despedida nesse último jogo da temporada, tá? Já tá tudo certo, não tem como ter problema nenhum, só falta realmente o City depositar a grana lá pro Borussia, tá? Já passou pelos exames e na semana passada ele já avisou aos concorrentes, né? Real Madrid, PSG e Bayern de Munique, que ele ia fechar com o City. Então hoje em dia realmente é questão de tempo pro anúncio do City acontecer. Ah, e lembrando que o Borussia também já acertou com Karim Adeyemi e vai pagar 38 milhões de euros por ele junto à equipe do Salzburg. Então no mesmo momento vai anunciar a saída do Haaland e a chegada do Adeyemi. Sadio Mané pode deixar o Liverpool no meio do ano e se mudar para a Bundesliga. Isso porque o senegalês tem contrato apenas até junho de 2023 e por enquanto não há perspectiva nenhuma de renovar, já que a prioridade dos Reds é estender o vínculo de Salah e isso teria deixado o Mané chateado. De acordo com a Sky Sports, o Bayern de Munique já iniciou a corrida pela sua contratação, onde o diretor do clube Hassan Salihamidzic já teve uma primeira reunião com o empresário do jogador nesse último final de semana. A ideia é primeiro saber os valores envolvidos e também se existe ou não a chance dele deixar o Liverpool na próxima janela. E caso o Mané confirme que pode deixar os Reds, o Bayern aí sim irá abrir negociações com o time inglês. Gnabry, que não renovou seu contrato com o time alemão, já tem ofertas de outros times e deve deixar o Bayern de Munique na próxima janela. E por isso o Mané chegaria para ser o seu substituto. Para mim o Mané no Bayern de Munique seria uma baita de uma contratação, tá? Ele chegando no lugar de Gnabry se encaixaria perfeitamente na equipe de Julian Nagelsmann. Como eu falei para vocês, as conversas com o jogador já começaram e eu quero saber a sua opinião. Você queria ver o Mané chegando lá na equipe do Bayern de Munique ou você queria que ele continuasse no Liverpool? Comenta aí. Ontem a Fiorentina venceu a Roma por 2-0 e esse jogo marcou o retorno do lateral Spinazzola, que não jogava há 10 meses por conta de uma grave lesão. O jogador, que foi eleito o melhor lateral esquerdo da última Eurocopa, falou o seguinte após a partida: eu estava sonhando com isso há 10 meses, para ser honesto. A minha maior felicidade foi voltar a treinar com o resto da equipe e me sentir como era antes novamente. Vou melhorar como jogador e serei mais forte do que eu era. O Aston Villa segue confiante em ficar com o Philippe Coutinho, mas não quer pagar os 40 milhões estabelecidos na opção de compra junto à equipe do Barcelona. Isso daí eu já contei pra vocês ontem. Agora o jornal Mundo Deportivo deu uma novidade, falando que o time catalão está disposto a negociar Coutinho até por metade desse valor, que seria 20 milhões de euros. Isso porque o Barça não conta mais com ele e a próxima janela é a última chance de vendê-lo, além de também o time catalão querer se livrar do alto salário de Coutinho. Segundo o jornalista Fernando Polo do Mundo Deportivo, o Aston Villa já iniciou as conversas para comprá-lo e elas têm progredido muito bem nos últimos dias. Tem outros times de olho no Coutinho, como por exemplo o Newcastle, mas a preferência é do Aston Villa, que tá conversando, e o Coutinho também tem desejo em ficar lá na equipe de Steven Gerrard, ainda mais porque pode aí receber a parceria de um velho conhecido na próxima temporada, né? O Luis Suárez é alvo do Aston Villa e já fica livre no mercado e esperando uma proposta do time inglês. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!